Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao Empreender no Campo. Hoje nós vamos até o interior de São Paulo para conhecermos o sítio Sassafrás. Quem participa com a gente é o especialista Luiz Câmara, da TZ Viagens. Já está aí na tela com a gente. A propriedade foi herdada pela família da Letícia Vanini Poli e foi inteiramente transformada para ser um atrativo turístico na região de Itupeva. A Letícia conta que essa história começa em um bom café da manhã na roça. Confira! Meu nome é Letícia Vanini Poli, eu tenho 27 anos, eu sou empresária e sou formada em lazer e turismo. Em 1889, a minha família saiu da Itália para vir trabalhar aqui no Brasil. Eles vieram trabalhar nas plantações de café, trabalharam por décadas, até que em 1956 só, o meu bisavô conseguiu comprar esse sítio, onde nós estamos hoje. O sítio se chamava Sítio Pinheirinho e aqui começou o cultivo de uva Niágara. Na época, eles tinham mais de 100 mil pés de uva e 10 famílias de meieiros trabalhando na propriedade. O sítio chegou até a ganhar prêmio de produtor paulista, foi bem bacana. Porém, em 2005, o meu avô veio a falecer. E aí o sítio foi todo repartido entre os filhos e sobrinhos deles. A família de italiano é bem grande, então ficou um pedacinho para cada um. Anteriormente, o sítio tinha 21 alqueires. Quando repartiu, o pedacinho da minha mãe ficou com cerca de 3 a 4 alqueires. E aí ficou aquela dúvida, o que fazer com o sítio agora que ele é um sítio menor? Porque a uva praticamente só produz em dezembro, então é uma fruta que você vai ver dinheiro em si no sítio só uma vez ao ano. Então qual foi a ideia? Plantar outros pés de fruta que produzissem ao longo de todo o ano, para você sempre ter colheita. Entramos também com uma horta e com alguns animais, como carneiros e vaca que produzia leite. Então nós fazíamos queijos, fazíamos geleias com as frutas excedentes e vendíamos as geleias. Até que um dia, um grupo procurou os meus pais e falou que queria conhecer o sítio, mas que queria tomar um café da manhã junto. Minha mãe explicou que nós não tínhamos um restaurante, que nós tínhamos o sítio, que eles eram bem-vindos para passear. Mas o grupo frisou que queria tomar um café. Minha mãe falou, pode vir. Ela preparou tudo em casa na sexta-feira, e aí no sábado a gente veio com as panelas, pegamos mobília emprestada, as mobílias lá de casa e atendemos aquele ônibus que veio tomar café. Junto com aquele ônibus, alguns turistas que estavam caminhando pelo sítio pediram para tomar café também. E minha mãe deixou. E nós estamos há 15 anos servindo café da manhã colonial. O café foi aumentando, foi crescendo, foi tendo mais variedade. E no sítio nós fomos implementando mais atrativos também. Criamos o passeio a cavalo, o passeio de trem, todos os animais do sítio para que o turista possa ter interação. Então, ao longo de 15 anos, além do café colonial, o sítio cresceu como uma estrutura turística em si. A família do meu pai é toda ligada ao comércio, nós temos um dos comércios mais antigos da cidade, em Itupeva, uma agrocomercial, e a minha mãe por si é médica e a família dela era também de produção rural. Então casou a família que traz a produção rural junto com uma família de comerciantes para criar um empreendimento turístico. O sítio começou muito pequeno, com a plantação de novas culturas como goiaba, manga, lixia. Meu pai construiu um primeiro salão onde nós vínhamos passar o final do ano com a família, até que esse grupo pediu para tomar café da manhã colonial e nós fizemos o primeiro café. Antes aqui não tinha nem cozinha, tudo era cozinhado, era feito, preparado na minha casa e trazido para cá. Conforme os anos foram se passando, nós construímos a estrutura da cozinha, fizemos mais banheiros, aumentamos o restaurante, então tudo foi crescendo aos pouquinhos ao longo desses 15 anos. Conforme o restaurante foi crescendo e trazendo uma demanda maior de pessoas, nós sentimos a necessidade de implantar novas atividades para que o turista não apenas tome o café, ele desfruta, aproveita do café, mas depois ele quer interagir com o meio rural, ele quer passear. Então, ao longo desse tempo, nós criamos novas atividades para ele. Então, além dele poder comprar a fruta que já está na banca colhida, ele pode pegar a cestinha no armazém, ele vai até o pé da fruta, ele colhe a fruta. Ele tem, ao longo do ano, diversos tipos de cultura para colher, desde pêssego, lixia, uva, manga, mas na época do frio, quando a gente tem menos oferta de frutas, mas nós temos os cítricos, temos laranja, temos limão, e ao longo do ano a horta orgânica sempre tem verdura.
Além dele poder colher, ele pode visitar os animais. Muitas pessoas nunca tiveram acesso a ver uma vaca, a ver um pavão de perto. Aqui os animais ficam soltos, o que é bem legal para proporcionar a interação de você alimentar eles na mão. Você pode ir até o armazém. Lá no armazém nós temos produtos feitos aqui no sítio. Esses produtos não levam conservantes, não levam corantes, você também encontra produtos da região. Sentimos a necessidade de uma feira de artesanato, então todo sábado e domingo você encontra uma feira de artesanatos de produtos bem artesanais feitos aqui. O bacana das frutas daqui do sítio, por exemplo, você tem uma safra de goiaba. Então, além de você poder colher a goiaba no pé, você pode aproveitar para fazer geleia. Agora, em outubro, foi a época da amora. Então, além da gente ter o colhe, pague de amora, toda a produção excedente de geleia, você pega essas geleias e faz você pega as amoras e faz as geleias aqui no sítio. Então, amora, uva, morango, frutas vermelhas, são todas geleias produzidas aqui. Com o leite das vaquinhas que nós temos aqui no sítio, nós fazemos doce de leite e também fazemos queijo, onde você pode consumir aqui no café, provar e depois comprar ali no armazém. Aqui no sítio nós priorizamos a qualidade dos alimentos produzidos aqui, então você pode ter certeza que está tudo fresquinho, tudo feito sem conservantes, sem corantes para o cliente desfrutar no seu café colonial. Depois, quando ele vai até o armazém, o produto que ele provou aqui no nosso restaurante é o mesmo produto que ele está levando. Esse produto também é colocado na caixa de piquenique. O doce de leite que tem no café da manhã colonial também tem na caixa de piquenique e você pode levar para casa o gostinho do sítio comprando no armazém. Nós priorizamos bastante que o turista tenha contato com os animais. Então ele pode comprar a raçãozinha, ele vai em qualquer parte do sítio, ele vai conseguir alimentar as galinhas, os patinhos, os carneirinhos, pode fazer carinho, ele tem a interação. Ele senta no lago para contemplar o verde, para conseguir ouvir um passarinho, ouvir o barulho da água caindo. Então ele aproveita a natureza. Nossa família está integrada no meio rural há muito tempo. Só aqui no sítio, desde 1952, a terra está com a gente. Então, é um amor agregado muito grande ao que é produzido aqui e a todos que vêm. Porque você tenta passar esse carinho que você tem de esperar uma árvore brotar, de esperar uma fruta produzir. A uva, por exemplo, você tem que podar ela perto de agosto, você corta todos os galhos para depois ela brotar, para que em dezembro ela esteja produzindo. Então, para o agricultor, você está sempre atento se vai chover, se não choveu, se caiu pedra, se ventou, toda essa mudança de tempo, para que tenha uma fruta perfeita, para que a hora que o cliente chegue, ele possa até o pé, colher aquele cachinho e levar para casa. A hora que ele chega, ele desfruta daquela experiência de comer a fruta que ele mesmo colheu. O turismo rural pedagógico começou até antes mesmo do café da manhã colonial. Quando minha mãe herdou o sítio, além das uvas, e resolveu plantar outras culturas de plantas, trazer mais animais, isso possibilitou criar um roteiro para que a gente possa trazer as crianças. E quando essas escolas vêm aqui, as crianças não apenas conhecem o sítio, elas interagem com o meio rural, elas aprendem a ordenhar a vaca, elas aprendem a fazer um canteiro na horta, onde elas podem colocar a mudinha e acompanhar o crescimento dela. Elas podem colher essa verdura orgânica, aí elas vão para o almoço. Elas almoçam aqui no sítio, então elas comem o alface que uma outra turminha escolar plantou. Elas podem colher amora. Elas aprendem muito sobre os animais do sítio de fazenda. Então elas conhecem um galo, elas conhecem uma galinha. Elas aprendem sobre compostagem na horta, onde a gente monta o processo para a criança entender que tudo é aproveitado. O vegetal surgiu, o que sobrou dele vira um composto orgânico que vai para a horta e dá um outro alface super bonito. Muitas das crianças de hoje em dia, principalmente vindas de cidade, não têm a oportunidade de poder subir num pé de árvore, de conhecer os animais, de entender que o leite que está ali na prateleira não está apenas na caixinha, ele veio de uma vaca, que o alface que está ali na prateleira do mercado, ele foi colhido às 3 horas da manhã por um produtor rural que colocou no caminhão para chegar na casa dela aquele alface fresquinho. Então, você trazer a criança pelo meio rural faz ela entender todo o processo de como funciona.
nós tivemos que fazer algumas adaptações para atender o público conforme essa demanda foi aumentando, como, por exemplo, aumentar a quantidade de banheiros externos, isso foi uma das últimas adaptações, implantações de chuveiros também, e aumentar o nosso estacionamento, principalmente para recepcionar grupos turísticos. Trabalhar em família é um trabalho muito constante, porque você está trabalhando com as pessoas que você mais ama, fazendo o que você mais gosta. E quando você conversa e lida com as pessoas que você mais ama, o pessoal que está sempre com você em casa, não é fácil trabalhar em família, mas eu acho que é quando surgem os melhores resultados. Porque transborda tanto amor naquilo que você faz, do valor que você dá para o seu negócio, para a terra que você está, que você consegue passar isso para o seu cliente, a atenção que você tem ao seu negócio e que todos que estão ao redor, a sua família que estão ao redor, ajudam de uma forma tão constante que é muito bonito. E mesmo os colaboradores que não são parte da família em si, viram uma família. Porque você trabalha com o seu pai, você trabalha com a sua mãe, com a sua filha. A história por trás do nome do sítio é muito interessante, porque os sobrenomes da família são Vanini e Poli, famílias de origem italiana, mas o nome é Sassafrás. Sassafrás, na verdade, é uma árvore brasileira. Quando a minha mãe herdou essa propriedade, uma das árvores mais antigas que estavam aqui era o pé de sassafrás, que fica no alto do sítio, bem ao lado do lavandário. O pé de sassafrás, ele é primo da canela, aquela que a gente coloca no arroz doce. E com o sassafrás aqui no sítio, a gente consegue fazer a cachaça com sassafrás, onde tem pequenos pedacinhos da madeira curtindo para depois o cliente degustar. O sítio já existia quando eu optei pela minha faculdade. Eu amo demais esse lugar. Então, eu enxergo muito isso, que na verdade quem me influenciou a escolher turismo, a seguir a carreira de turismo, foi o sítio. Então, tudo que eu consegui aprender e absorver na faculdade, eu tento aplicar aqui, mas eu penso que muitas das vezes, quando eu já trabalhava aqui desde muito cedo, desde os 12, 13 anos, eu e minha irmã ajudávamos aqui. Então, toda vez que a gente tinha uma matéria, algum trabalho na faculdade, eu enxergava muito o meu dia a dia aqui como turista para refletir isso na faculdade. O trabalho em família ajuda muito quando você começa com um negócio pequenininho e vai crescendo, porque cada integrante da família age de uma forma. Um ajuda na administração da parte mais econômica do negócio. Por exemplo, eu cuido da administração. O meu pai cuida de toda a parte agrária do sítio, então quando a gente fala de trato de animais e de plantas, ele ajuda muito. Minha mãe, estando na área médica, a questão da manipulação de alimentos, higiene da cozinha, de toda a propriedade, então casou todos esses itens juntos para conseguir fazer o sítio Sassafrás. Nunca fizemos uma pesquisa de mercado para abrir um café da manhã colonial. Tudo foi surgindo muito naturalmente. Então, quando a gente abre o sítio para o turismo, para a questão de que as pessoas possam vir conhecer as frutas, os animais, e surge a oportunidade de servir o café colonial, tudo foi acontecendo. Nós fomos enxergando que depois do café colonial a pessoa queria poder andar a cavalo, então vamos criar o passeio a cavalo. E quem não queria andar a cavalo, mas queria dar uma volta pelo sítio, mas se cansa porque o sítio é grande, vamos fazer o passeio de trem. A administração do negócio é toda feita aqui no sítio, então nós somos um grupo de cerca de 2 a 3 pessoas que cuida da questão de boletos, notas fiscais, fluxo de caixa, e nós também temos uma empresa de contabilidade que nos dá assessoria. O café colonial ele é servido de sábado e domingo. O café é composto por mais de 80 tipos de pratos, então você vai vir, você não vai mais precisar almoçar. Você vai encontrar desde linguiça de pernil feita aqui no sítio, cuscuz, mandioca, ovo mexido, bolinha de queijo e coxinha. Aqui no sítio, por semana, nós fazemos mais de 3.000 salgados para abastecer o café da manhã colonial. Pão de queijo, bolos, são mais de 13 tipos de bolos, sucos naturais de laranja, melancia, maracujá. Então, aqui no café você consegue atingir todos os públicos, vegetarianos, veganos, sem glúten, sem lactose, tem opção para todo mundo. O café colonial, ele é um brunch, ele é uma mistura de café da manhã com almoço, tanto que a maior parte dos clientes gosta de chegar aí perto do horário das 10, das 11 horas, porque você aproveita e desfruta de todas essas opções e só vai pensar em comida lá perto da janta.
principais atrações aqui no sítio envolvem muito as crianças, que é um público que eu recebo muito. Eu recebo muito família com criança aí na faixa etária de 3 a 5 anos. Então, o passeio a cavalo, você comprar ração para alimentar os animais é o que mais chama atenção. E o passeio de trem, onde toda a família consegue conhecer o sítio junta. Aqui no sítio, conforme a demanda dos clientes foi aumentando, nós fomos implementando novas atividades. Então, a gente passou do colhe-pague das verduras para passeio a cavalo, para o passeio de trem, para você contemplar o lago com um lindo deck de madeira e poder tomar um vinho, um espumante na taça. Ao longo do ano, nós plantamos também girassol. Então, o cliente vem, passeia pelas ruas de girassóis, o lavandário. Nós sempre fomos implementando mais atividades, porque conforme o negócio foi crescendo, o turista saía do café colonial e ia para o passeio de trem. Agora que a gente tem mais gente, a gente precisa dividir esse público para que a gente consiga usar toda a área da propriedade de uma maneira turística. A questão das redes sociais e os sites é muito importante hoje em dia, para você conseguir atingir boa parte do público. Eu estou localizada a 80 quilômetros da capital e grande parte do meu público vem da capital São Paulo e ABC. Para eu conseguir transmitir para o meu turista o que ele pode fazer aqui, a questão de usar fotos e vídeos é o que mais chama a atenção hoje em dia. Mas a gente nunca dispensa aquela boa propaganda do boca a boca de um indicando para o outro, que eu acho que essa é a que mais traz pessoal. A questão de você investir para ir criando esses novos atrativos é algo muito interessante, porque você não consegue entrar com todos eles de uma vez. Se pudesse, seria muito bacana. Mas o sítio foi crescendo ao longo de 15 anos. Então, nos primeiros anos, a gente começou com o café, para depois implementar, por exemplo, o passeio de cavalo e de trem. Aí depois veio o redário, compramos o nosso primeiro playground feito de madeira. Criamos estações melhores para o pessoal conseguir chegar até o animal para alimentar, então reformamos toda a parte da cerca, até que um ano antes da pandemia a gente plantou o lavandário. A questão do lavandário é bem interessante porque nós compramos todas as mudinhas pequenininhas, então não é só você plantar, você tem que esperar essas flores crescerem, então tudo tem um tempo. Que nem quando você escolhe, por exemplo, cultivar uma fruta. A fruta dificilmente vai produzir no primeiro ano que você plantou. No primeiro ano você planta, você cuida, você rega para aquela árvore formar, para que nos anos seguintes você consiga colher. Então toda essa questão de investimento você tem que pensar sempre ao longo prazo. Aqui no sítio nós possuímos muitos colaboradores, são uma família, são pessoas muito boas que trabalham com a gente e amam o negócio tanto quanto nós. Durante a semana nós somos uma equipe de cerca de 15 pessoas e aos finais de semana, que é quando eu mais recebo o público aqui, nós somos uma equipe que chega a quase 40 colaboradores. Então, desses 40, nós temos cerca de 30 a 20 colaboradores distribuindo do restaurante, dependendo do dia. E os demais colaboradores são distribuídos entre o armazém, o quiosque do caldo de cana e os atrativos. Quando a minha mãe herdou a propriedade, o que aconteceu? O sítio ficou muito pequeno para você apenas viver da cultura da uva e muito grande para você vir morar com uma chácara. E vender esse espaço que a gente ama tanto nunca foi uma opção. Então, veio as ideias, foi surgindo uma forma da gente administrar esse espaço, manter ele, que ele se pagasse. Então, plantamos as frutas, colocamos os animais para tentar vender as frutas, vender o queijo, e aquilo foi trazendo cada vez mais turistas, criamos o restaurante, e então, após criar o restaurante, o sítio cresceu de uma forma muito bonita. E aí a gente foi criando os atrativos. Então, a propriedade, ela gira, ela funciona como um negócio. Bom, no próximo bloco, a Letícia Vanini Poli vai nos levar para dar um passeio pelo sítio Sassafrás. Vai ser bacana, hein? Você não pode perder. A gente volta já. Estamos de volta com Empreender no Campo
que hoje está mostrando o negócio da família Vanini, o sítio Sassafrás, que fica em Itupeva, interior de São Paulo. A propriedade é referência em turismo rural na região e as atrações você conhece agora em um passeio com a Letícia, proprietária do sítio. Vamos nessa! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sítio Sassafrás. Vou contar um pouquinho para vocês de como tudo funciona aqui. Vamos lá? Estamos aqui no armazém do sítio Sassafrás. Aqui no sítio é possível você comprar vários produtos que são feitos aqui. Berinjela, sardela, tomate seco, nosso delicioso doce de leite, geleia. Todos esses produtos você encontra no Café Colonial e pode comprar fresquinho aqui. Temos pães, queijo branco, linguiça, produtos da região, artesanato. Vamos conferir? Agora nós estamos no gramado do campo. Aqui é muito gostoso para fazer o piquenique. Nós do sítio vendemos as caixas de piquenique, são 3 caixas. Elas são oferecidas em 4 cardápios diferentes que você pode escolher. Para chegar aqui no gramado do campo, é só passar pelos animais, pela mini fazenda, tem passeio a cavalo aqui do lado, um bosque muito gostoso para fazer o piquenique também. Aqui nós estamos no lago do sítio Sassafrás. Aqui também é muito gostoso para vir fazer piquenique, principalmente quando você está em casal, porque dá para aproveitar nossas ofertas de carta de vinho. Nós vendemos vinhos e espumantes na taça. Aqui no lago também é muito bonito porque nós realizamos as cerimônias de casamento, aniversários infantis. Então é um espaço bem contemplativo. Aqui na horta do sítio Sassafrás, é possível o cliente vir com a cestinha e realizar o colhe e pague. Como é que funciona? Você vem até a horta, escolhe a sua verdura, por exemplo, aqui nós temos as couves. Você colhe o seu maço de couve e passa no armazém para acertar. Aqui na horta tem couve, tem cheiro verde, tem coentro, cebolinha e nós temos também as famosas punks. O que são as punks? Plantas alimentícias não convencionais. Então nós temos peixinho, nós temos ora pronobis, temos a florzinha comestível, que é a famosa capuchinha. Aqui na horta é possível você desfrutar de tudo isso, principalmente quando vem também o turismo rural pedagógico. Nós recebemos mais de 500 crianças por ano aqui no sítio, onde as crianças conhecem o sítio, interagem com os animais e também plantam e colhem verduras orgânicas. Aqui no lavandário do sítio Sassafrás é possível você agendar para fazer o seu ensaio fotográfico, gestantes, aniversário infantil, fica muito bonito. Nosso lavandário tem mais de 500 pés de lavanda, então a sua foto vai sair muito bonita. Aproveitando agora essa época do ano de final de ano, nós estamos com colhe e pague de uva, de manga, de lixia. Tudo isso você pode ir até o pé, colher e leva no armazém para pesar e acertar o valor.
Aqui no Sítio Sassafrás, nós servimos café da manhã colonial há mais de 15 anos. O café é servido todo sábado e domingo e feriados. São mais de 80 variedades de pratos, 2 tipos de suco de fruta, tudo fresquinho e feito aqui no sítio. Desde a linguiça ao queijo branco, e a mandioca que faz o bolinho é plantada aqui no sítio para você desfrutar. O café colonial é servido de sábado e domingo e feriados das 8 da manhã até a 1 da tarde. Ele é separado em turnos de 1h30 para que você possa escolher o seu horário e não precise pegar fila. Após esse horário, você pode ficar à vontade para passear no sítio. Nós do Sítio Sassafrás prezamos muito a interação do cliente com os animais aqui do sítio. Temos diversos tipos de animais como carneiros, ovelhas, bodes, cabras, patinhos, porquinhos. E aqui no sítio é possível você adquirir o pacotinho de ração e alimentar diretamente os animais. Eles são todos muito mansinhos e estão esperando por você. Aqui no sítio, nós somos muito alinhados à questão de ambiental. Então, nós temos todo o CAR do sítio regularizado. Nós também possuímos diversos painéis solares, são mais de 120 painéis solares que geram uma produção de mais de 6.000 kW por mês para a geração da conta de energia, de luz. Nós também trabalhamos com o reaproveitamento de cascas de ovo para compostagem. Por mês, são mais de 4.000 ovos que a gente usa aqui no sítio, e tudo isso vai para a nossa compostagem para virar adubo, para poder usar na horta, para poder usar no pomar. Aqui no sítio nós temos 2 veterinários responsáveis, um que assina só para a parte do queijo, da linguiça, da produção das carnes, outro veterinário que cuida dos animais, pois são vários tipos de animais, eles ficam em locais diferentes, então eles precisam de um manejo, cada um tem a sua atenção, recebem vacina, vermifugação, remédio para parasitas como carrapatos e outros mais. Aqui no sítio a gente preza muito que o cliente não venha apenas desfrutar de um delicioso café da manhã colonial, mas que depois que ele saia do café, ele pegue a sua família e consiga aproveitar os animais, aproveitar a natureza, ter um momento que o filho dele vai poder subir numa árvore, vai até o lavandário para sentir aquele perfume, ele vai poder até a horta, colher um alface, colher um pé de menta para fazer um chá de noite. Vai até o armazém, escolhe os produtos que ele comeu no café, compra de novo. Quando ele chegar em casa, o filho dele vai olhar para ele e vai falar: olha pai, é o alface que a gente comprou. Então, você poder proporcionar isso pro turista, você cria um sentimento muito bom entre a propriedade e o cliente. A procura por eventos começou aqui no sítio depois que surgiu o café da manhã colonial. Então, as noivas, os casais observavam aquele lindo buffet do café colonial e queriam para as suas cerimônias. Então, hoje aqui no sítio, nós estamos há mais de 10 anos realizando casamentos. As pessoas podem desde casar aqui no nosso lago, o deck é lindo, nós temos bancos rústicos e depois sobe para fazer a festa aqui no nosso salão, como elas também casam na igreja, casam no cartório e depois vêm para cá para realizar a festa. Nós também fazemos festas infantis. Nossos pacotes de festas infantis são bem legais porque as crianças aproveitam muito o sítio. Nós temos recreadores, decoração e o buffet já incluso. Então a festa está prontinha para o cliente só vir. Os meses de julho, férias escolares, é quando a gente mais vai receber clientes aqui no sítio. Ao longo do ano a gente tem uma boa receptividade, mas os meses de julho a gente repara que vem bastante criança. Principalmente também por causa que começa a temporada das nossas festas juninas e julinas. Ao longo do mês, nós entramos com festas temáticas, essas festas julinas, que acontecem todo sábado com venda de convite. As festas juninas são vendidas com convites antecipadamente. Então, já perto do mês de abril e maio, nós disparamos as vendas de convites, uma quantidade determinada, e a gente vai acompanhando a venda. Conforme as datas vão esgotando, a gente vai abrindo o calendário. No ano passado, nós fizemos em todos os sábados de julho. Então, a gente já sabe a quantidade estimada, decora o sítio inteiro com decoração. As barracas de brincadeira das festas, por exemplo, são todas feitas pela PAI. Então, a renda é revertida 100% para eles no quesito das brincadeiras. Um dos principais benefícios de você empreender no turismo rural é você conseguir manter a sua propriedade, pois o meio urbano vai crescendo em volta de você. E a maior parte dos produtores, infelizmente, tende a vender a terra,
porque é difícil você manter, a mão de obra fica cara, você trabalhar no sítio não é fácil, você acorda muito cedo, você se preocupa com a chuva e se não chove você perde a produção, se vem um ataque de praga, lesa a sua fruta, o preço da safra vai lá embaixo. Então, ser um produtor rural não é fácil. Quando você entra com o turismo rural, não é apenas a questão da fruta que está ali. O turista que vem colher, ele valoriza aquela ação. Então, ao invés de você vender a fruta no preço da safra para um mercado, você vai vender a preço direto para o turista, para que ele possa... você não vende apenas a fruta, você vende uma experiência para o cliente. Para quem está começando, querendo transformar o seu sítio numa propriedade turística, pontos físicos que eu acho importante você ter. Sinalização, uma placa explicando que horas você abre e o que o turista pode fazer ali. Você ter banheiro, isso é muito importante, você ter um banheiro para recepcionar turistas. Bancos espalhados pela propriedade para que o turista não apenas caminhe, ele quer contemplar. Então, a partir do momento que você tem um banco, o turista vai sentar ali. Quando ele senta, ele passa um tempo a mais. Então você pode ter um local onde vende água, onde vende um refrigerante. Então você começa a criar um valor agregado naquela visita. Quando a gente fala da questão de financeiro, compras, a lista de compra, eu tenho uma responsável na cozinha, ela vai gerenciar o estoque e vai passar pra gente o que precisa ser comprado. Em paralelo a isso, quando a gente trata das frutas, dos legumes que vão entrar, eu tenho o meu pai, que é responsável pelo sítio, então ele vai passar, ó, essa semana nós vamos ter mandioca, milho verde, vamos ter manga. Isso é repassado para a cozinha, onde ela vai ver as receitas que vão ser utilizadas isso e volta, por exemplo, para mim, para a gente poder saber para quem vai comprar. Então a equipe do escritório como um todo, vai cotar com os demais fornecedores para poder abastecer o restaurante. Aqui no sítio nós tivemos várias vezes que o Sebrae atuou com a gente. Bem no início, meus pais receberam uma consultoria onde um dos principais pontos que o consultor apontou pra gente foi justamente o uso das placas, indicando onde era o banheiro, onde era a horta, o que o turista podia fazer, onde ele pode parar o carro para organizar a propriedade quando o turista chega ali. Depois, eu também passei por uma consultoria, foi na época da pandemia, então foi super interessante, porque essa consultoria fez a gente analisar muito melhor a questão da nossa logística de estoque. Antigamente o meu estoque ficava distante da cozinha, na questão dos vidros que nós usamos para fabricar geleia, doce de leite. E nós nunca percebemos isso, que essa distância afetava a produção, porque a gente ligava para um colaborador, ele trazia todos os vidros para cima. Até que a consultora me chamou a atenção, o que deu um start. Então nós construímos um estoque ao lado do restaurante, o que facilitou muito mais a contagem da questão de potes, vidros e lacres. A demanda por orgânicos é algo muito crescente e o turista valoriza muito. Hoje uma pessoa entende o que é um valor de um alimento orgânico. E quando a gente fala de alimentos orgânicos, eles são bem mais perecíveis do que vegetais e legumes que levam agrotóxicos. Esses tipos de vegetais acabam durando mais em prateleiras de mercado, por isso o preço deles é menor. Quando a gente fala de alimentos orgânicos, eles tendem a durar menos, então quando o turista vem até o sítio para colher, ele colhe o mais fresco possível e leva para sua casa. E um turista que colhe um vegetal orgânico, ele entende que o vegetal não é a fruta da perfeição, aquela fruta de comercial, ela é uma fruta real. Então ela é uma fruta saborosa, com cor e que ela pode ter variações. A manutenção é constante quando a gente trata de um sítio, principalmente um sítio com animais e um sítio que recebe crianças. Então todo detalhe tem que ser visto, desde uma lâmpada que foi queimada, a uma madeira que precisa ser lixada para não soltar ferpa, a um mato que está crescendo na horta que você precisa tirar, principalmente na época das chuvas, que o mato cresce constantemente e você precisa cortar. Agora em julho você não tem o mato crescendo, então você roça menos o sítio, porém, em julho as madeiras ressecam, então a gente tem que entrar com todo um trabalho de polistém em alguns tipos de madeira. Hoje aqui no sítio nós temos várias estruturas. Nós temos o barracão da feira de artesanato, que contempla junto o escritório e toda a parte dos painéis de geração solar. Nós temos o restaurante, que acomoda mais de 300 pessoas. Nós temos o armazém. Só no armazém nós temos uma variedade de mais de 700 produtos. Temos uma estrutura de horta de 200 metros quadrados de horta orgânica, mais de 1.700 pés de uva. Temos também uma parreira
uma parreira de frutas onde você vai encontrar uma variação desde lixia, manga, goiaba, jabuticaba. Então, cada fruta é sazonal. Então, elas recebem adubo, forragem em épocas diferentes. Nós temos 2 estacionamentos hoje, ambos para veículos e um exclusivo para ônibus, que comportam mais de 250 carros. A propriedade também tem seguro, então seguro de estacionamento, seguro contra desastres naturais, o que é muito importante numa propriedade turística, ainda mais num restaurante que tem boa parte de madeira. Então essa questão do seguro, você ter um seguro em relação aos animais, um seguro em relação às pessoas é muito interessante também. Atualmente, as principais dificuldades também para a gente sempre criar novas oportunidades, é você não deixar a sua propriedade empatar em questão de atrativos. Você sempre tem que tentar oferecer uma experiência nova ao cliente, porque você sempre está recebendo um público novo, mas você tem ali o seu público fiel, que sempre vem. Então, você manter a propriedade ativa, com cada vez mais novos atrativos, novas opções para o cliente fazer, é algo muito bom. O sítio tem por objetivo sempre trazer algo novo para o turista. E nisso a gente acompanha a evolução dessas famílias aqui no sítio. Nós temos desde a criança que vinha quando era pequenininha e que foi crescendo, as crianças que conheciam o sítio de pequeno e agora vão casar no empreendimento. Então acho que o nosso plano para o futuro é sempre cativar esse turista a fazer parte da família Sassafrás. Eu recomendo o turismo rural principalmente, primeiro, a interação que você tem com a natureza. Você poder conhecer uma ovelha, conhecer uma galinha, alimentar ali na mão. Segundo, você saber de onde o seu alimento vem. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm. Você poder colher o seu legume, a sua verdura, a sua fruta direto do pé, pôr na fruteira da sua casa e saber o caminho que ela fez, da onde ela veio, isso é muito raro. O terceiro motivo que eu acho muito importante do turismo rural é você valorizar aquelas pessoas que amam a terra, que elas cuidam daquela terra para que a sua família possa vir e aproveitar. Esse agricultor, ele trabalhou por muitos anos num sítio que só era dele, que ele não abria para outras pessoas conhecerem. Aí, de repente, ele abre as suas porteiras. É como você abrir a porta da sua casa, para que você permita que outras pessoas venham desfrutar da terra que você ama tanto e entender o que é esse processo de produção. Bacana, né? Bom, na volta do intervalo, nós vamos falar sobre o modelo de negócio com o especialista Luiz Câmara, da TZ Viagens. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Voltamos com Empreender no Campo. Hoje você conheceu o sítio Sassafrás, uma propriedade que investiu no turismo rural na região de Itupeva, São Paulo. Nós convidamos então Luiz Câmara, da TZ Viagens, para a gente conversar sobre esse modelo de negócio. Luiz, seja bem-vindo ao canal Empreender e eu queria conversar com você sobre essa questão do negócio de família. Afinal de contas, é uma tradição que a gente tem que manter, mas também tem que se modernizar, tem que se atualizar. Então, como fazer isso da melhor forma, sem atrapalhar o negócio? Olá, Márcio. Agradeço o convite do canal Empreender bom, vamos aqui tentar colaborar de alguma forma. Realmente, no Brasil é difícil, é um desafio, né, fazer empreendedorismo, seja ele em qualquer área, principalmente no meio rural. Manter as tradições da fazenda e aliar isso a atrações turísticas, acredito que para ela, e a gente viu aí, foi um desafio que ela está conseguindo vencer, sim. E está de parabéns aí o sítio Sassafrás por esse empreendimento. A gente fala em vencer nesse meio, mas para isso tem que ter bastante atenção e bastante organização para a empresa se desenvolver de uma forma
bacana, principalmente quando se trata de um negócio no campo, né, que tem tantas referências, né, Luiz? Exatamente. Organização, planejamento, tudo isso é muito importante, né? Eu digo por experiência própria. Nós abrimos a nossa agência de turismo e foi muito difícil no início para a gente conseguir estar alcançando patamares bons de rendimento. Eu acredito que, com certeza, para ela também não tenha sido fácil no início. E com persistência, com planejamento e com organização, como você disse, Márcio, acredito que seja o segredo do sucesso. Sabe uma coisa interessante, Luiz? É que a Letícia, ela percebeu que todo mundo queria conhecer a propriedade, todo mundo queria entender como é que funcionava, todo mundo tinha essa curiosidade. Então ela fez disso um negócio, começou a oferecer visitas e também a ganhar dinheiro com isso, né? Luiz, qual que é o grande lance? Em qual momento dá para o empreendedor perceber que ele pode pegar uma demanda que parece simples, como conhecer uma propriedade, e fazer disso parte do negócio e também ganhar um dinheiro com isso, né? Olha, é difícil, viu? A gente encontrar pessoas com essa coragem de transformar um modelo de um ambiente todo, né, para poder atender a um outro público. Realmente não é fácil, não há forma de bolo. O que a gente observa no nosso meio, principalmente do turismo, que você tem que empreender e você tem que persistir, você tem que seguir adiante, mesmo diante das dificuldades. Né? Com certeza não foi fácil e parabéns aí por esse empreendimento de sucesso que está sendo o sítio e nessa área tão importante que é o turismo, e vem crescendo bastante, né, o turismo rural. Ô Luiz, ainda nessa área aí que a gente está conversando, ela também percebeu que as pessoas queriam tomar um café na roça, porque não gosta daquele queijinho fresco, daquele cafezinho fresco também, vai ali de manhã para conhecer o lugar, para dar uma volta, e aí ela fez disso também parte de um negócio também, ou seja, ela entendeu que oferecer esse café também seria importante para conseguir render cada vez mais financeiramente ali para a empresa. Então, é importante ter essa visão grande, essa visão ampla, né? Ô Luiz, a partir da sua experiência, explica para a gente aí detalhado, então, qual é a melhor forma de entender a necessidade do cliente e também fazer disso uma oportunidade de aumentar o faturamento. Olha, Márcio, você tocou no ponto fraco aí. Eu sou mineiro e você falar de cafezinho e queijinho da roça comigo realmente é um problema sério, viu? Cara, com certeza essa mudança de paradigma, né, é uma mudança muito forte e eu acho que o start para isso ele está muito relacionado ao nosso modo de vida hoje. Hoje o brasileiro, não só o brasileiro, mas as pessoas em geral, elas entram numa correria do dia a dia frenética e a gente não consegue parar, a gente não consegue fazer uma atividade tranquila como a gente fazia antigamente, um simples cafezinho, comer um queijinho, parar para conversar. Então, essa inteligência de você perceber que as pessoas precisam disso é a chave da criatividade, de você buscar algo novo em cima de alguma coisa que realmente você identifica de necessidade das pessoas no momento atual. Ô Luiz, outra coisa interessante que a gente viu na história da Letícia, que ela contou pra gente, foi que ela precisava fazer melhorias lá na propriedade como um todo, né? E é óbvio, a gente sempre tem que estar investindo nisso, mas ela fez de forma gradativa, ela fez uma coisa de cada vez. E nesse caso, Luiz, como entender qual é a prioridade? Por exemplo, eu quero alterar toda a minha estrutura, ok? Eu não tenho dinheiro para isso, mas eu vou começando aos poucos. E aí, no caso, qual é a lista, né, se é que dá para fazer, qual que é o caminho certo para conseguir investir, né? Quais são as prioridades nesse ponto? Eu acredito que não tenha muita receita nesse sentido, não. Mas se eu pudesse dar uma dica ou falar algo
da minha experiência vivida, eu diria que o primeiro investimento ele tem que ser na recepção. A recepção, a entrada do local é tudo. Então, se você tem uma recepção que te abraça, que te acolhe, você tem maiores chances daquela pessoa que está te visitando agradar do restante da visita. Então, é sempre a recepção, a folha de rosto, né, a capa do caderno é o que atrai a pessoa que quer comprar aquele produto, né? E é lógico que, mediante você vai fazendo um estudo financeiro adequado, você vai investindo no restante da propriedade. Não pode deixar nada de lado, né? Não adianta ter uma boa recepção e ter o restante da propriedade de forma largada, de forma desleixada. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem quer empreender, como o sítio fez, seria investir na recepção, investir na sua apresentação. Isso faz toda a diferença. Afinal de contas, quando o cliente chega, ele é ganhado pelo que ele vê. Então, ele quer se sentir acolhido, ele quer sentir esse ambiente de roça, ele quer sentir toda essa vibe em torno dele. Então, a recepção realmente é um caminho que é bem interessante de começar a investir. No caso também, Luiz, a gente sabe que todo investimento tem risco. Isso não tem jeito, não tem como eliminar essa parte. Mas, na sua visão, qual que é a melhor forma de reduzir os riscos de um prejuízo? Afinal de contas, pode ser que eu invista numa visitação na minha empresa ou no meu sítio e pode ser que não dê certo. Então, como é um risco, qual é a melhor forma de conseguir minimizar isso? Olha, Márcio, um bom planejamento, viu? Um bom planejamento e um capital, um capital que te dê segurança para caso você tenha, e vai acontecer, obviamente, percalços no meio do caminho, você tenha como segurar aquilo e não deixar o seu empreendimento falir, né? Então, primeiramente, você fazer um planejamento adequado, um planejamento financeiro que corresponda realmente o mais próximo possível da realidade, tá? E você reservar um capital de giro para que você possa cuidar para quando o seu negócio sofrer algum revés e você conseguir sustentar um momento difícil. Eu acredito que essas sejam as duas formas principais aí de você realmente minimizar o risco de um empreendimento. Você nunca vai conseguir tirar o risco, mas você consegue reduzir pensando dessa forma. Nosso programa já está bem pertinho do fim. Eu queria que você desse uma dica para quem empreende no campo e tem vontade de crescer, né? Tem vontade de expandir o negócio com responsabilidade e diminuindo os riscos. Bom, eu vou falar especificamente da minha área, que é onde eu domino, que é o turismo, tá? Então, em relação ao turismo, eu acredito que, primeiro, você tem esse turismo rural crescendo muito, principalmente na área do Centro-Oeste, na área de Goiás, Mato Grosso, onde o turismo rural, onde a atividade agrícola é uma atividade pujante, né? Então, você vê o turismo rural crescendo nesse meio. O que eu poderia dizer para os empreendedores nessa área é que façam um bom planejamento. A gente já falou nisso aqui, mas é sempre bom bater nessa tecla. Façam um bom planejamento. Identifiquem o público-alvo que você quer atingir. Verifique as condições que você tem de investir naquele estabelecimento que você quer transformar em explorar, né? Vamos dizer melhor assim, explorar na área do turismo. Então, o planejamento é tudo, o investimento é muito importante e que a gente possa ter mais iniciativas como essa, né? Porque o Brasil é um país muito rico e ele tem realmente condições de explorar muito mais o turismo rural do que é hoje em dia. O planejamento ele é essencial, né, Luiz, em qualquer negócio, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? Principalmente quando se fala em custos, quando se fala em investimento, se fala em crescimento, né? Muitas empresas acabam fechando, principalmente no campo, né? Justamente por falta desse entendimento financeiro
não adianta só colocar dinheiro, não adianta só ter vontade, tem que ter estudo, tem que ter qualidade, tem que ter entendimento, tem que ficar por dentro disso tudo, né? Luiz, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. É muito bom receber especialistas como você. Eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente que está investindo no campo e é uma área que cresce bastante. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a vocês. O Empreender no Campo fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e continue com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Eu te aguardo e te vejo sempre. Um abraço, tchau.